A colheita da soja ainda continua em alguns estados do sul, norte e nordeste. Apesar da quebra por conta da estiagem na região sul, outros estados seguraram os números com qualidade e produtividade acima da média. Em relação ao mercado, vários fatores contribuem para a formação de preços, principalmente os prêmios. Acompanhe a análise. A colheita está se aproximando da finalização no país, né? A gente já tem os trabalhos virtualmente finalizados em todo o centro-oeste e o sudeste, restam poucas áreas a serem colhidas aí nos estados dessas regiões, e a gente ainda tem os trabalhos acontecendo aí na região sul e nas regiões norte e nordeste. O destaque negativo realmente é a região sul, que além das quebras produtivas, que foram muito grandes nessa temporada, os trabalhos agora de colheita também estão atrasados, também derivam disso de alguma forma, né? Porque a gente teve um certo atraso de plantio aí por falta de umidade. E os resultados da safra, eles são ambíguos, né? A gente, apesar de ter essas perdas muito grandes na região sul, principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul, né? Onde a gente está falando aí de perdas de quase 50% da produção, né? Uma perda histórica aí, muito importante, infelizmente, aí para esses dois estados. Do outro lado, a gente tem boas produtividades inclusive acima da média, sendo registradas nos estados do centro-oeste e do sudeste. Inclusive, Mato Grosso deve fechar essa safra com a maior produtividade de sua história, um dado muito importante, até porque a gente sabe da importância do Mato Grosso aí para a produção brasileira, o maior estado produtor, então ajuda, né, a compensar, de certa forma, as perdas da região sul. E Minas Gerais também é um estado aí que está tendo destaque nessa safra, também com altíssimas produtividades, também deve encerrar esse ciclo aí batendo recorde de produtividade média no estado. Com relação a preços, a gente tem um volume muito menor de oferta nessa temporada e isso impede que essa entrada de safra pese sobre as cotações. As cotações naturalmente aí estão acompanhando movimentos de Chicago, de câmbio e de prêmios. Mais recentemente o câmbio pesou muito sobre elas, né? A gente teve algumas quedas mais importantes aí ao longo do mês de março, mas agora a gente está vendo uma certa recuperação nas cotações, até porque o câmbio voltou a se estabilizar próximo aí de 4,70, 4,80 e Chicago também voltou para um patamar um pouquinho mais alto. Só que o terceiro fator é o principal fator, que é o prêmio de exportação e prêmio de mercado interno também, que acompanha o prêmio de exportação. Esses prêmios estão muito elevados, eles também não estão pressionados nessa época e deveriam estar, exatamente pela quebra produtiva. Então a gente está falando de prêmios aí acima de 120, 130, 150 pontos em praticamente todas as posições de 2022, enquanto no mercado sem perdas a gente estaria falando de prêmios muito mais baixos, talvez mais da metade abaixo do que a gente está vendo agora. Então esses prêmios explicam muito do suporte que a soja está demonstrando nesse ano, né, mesmo com a entrada de safra, e podem explicar muito a nossa ideia de que os preços da soja devem continuar sustentados ao longo de todo o ano. Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Irrara. Apoio Monsóis, Sicredi, Infinity e CropLife Brasil. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Agroclima.